O que é que você quer realizar? O que é que você precisa realizar esse ano? Qual é a sua meta com propósito? Camila, eu não sei o que eu quero. Escolha algo para sua semana. Que só de você pensar que você está postergando há muito tempo, vem um sentimento. Porque a gente vai reprogramar uma crença limitante inconsciente. Fechado? E a partir do que você quer, quando você pensa nisso, que muitas vezes você pode estar prorrogando, postergando, você tem uma sensação desconfortável. O que é essa sensação desconfortável? Uma crença limitante inconsciente, que pode ser um medo, pode ser, vou dar algumas sugestões aqui, tá? Que você interpreta como medo, que você aprendeu como isso sendo uma insegurança, uma tristeza. É uma manifestação de uma crença, lembra? Para quem acompanhou a jornada sabe do que eu estou dizendo, tá? É uma frequência mais densa, algo mais pesado, que te trava, terapeuta, algo que te mantém com os mesmos resultados. É disso que eu estou falando. Então, o que é que você quer? Qual é a sua meta com propósito? Não sei, tá na hora de saber. Porque senão, você está vivendo para alcançar o desejo ardente do outro. Do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe. E você, como um ser humano, também tem desejos. Qual é esse desejo? Ah, mas eu nunca consigo. É uma crença. Vamos reprogramar isso agora? Vamos reprogramar hoje? Então escolha aí o que você quer, que só de pensar traz uma sensação desconfortável, um sentimento. E eu vou contextualizar isso para vocês. Vocês vão se aprofundar num conteúdo absolutamente contributivo, que é para gerar de fato resultado aí na sua vida nessa noite, na sua semana. Quem dirá na sua vida assim, tá bom? Pense em algo que você está há bastante tempo querendo realizar, mas que não sai do lugar. Essa pode ser sua meta com propósito nesse momento, tá? Essa pode ser sua meta, o seu desejo ardente, e por aí você vai começar a olhar para os seus sentimentos. Bom, me diga uma coisa. Eu quero que vocês escrevam aí no caderno de descrençar de vocês, que vocês verbalizem principalmente. Presta atenção nessa frase. Assim como eu vejo o mundo, é como é o meu mundo. Escrevam, oi Der, meu amor, você tá aí, que delícia. Elaine, seja bem-vinda. Ó, escrevam aí, presta atenção, Catinha. Escrevam no caderno de vocês e no chat para que vocês comecem a assimilar cada vez mais, beleza? Assim como eu vejo o mundo, é como é o meu mundo. Assim como eu vejo o mundo, é como é o meu mundo. Eu vou explicar. Por que será que existem pessoas que chegam numa festa e se divertem nessa festa? Por que será que outras pessoas que chegam na mesma festa, elas reclamam, elas querem ir embora, elas começam a julgar a roupa, o barulho, a comida, faz desse ambiente um ambiente mais denso? Por que será que o mesmo estímulo festa tem interpretações diferentes? Por que uma pessoa faz dessa festa, a melhor noite, e outras pessoas fazem dessa festa, a pior noite? O estímulo é o mesmo, mas como eu vejo a festa, como eu interpreto a festa, é que vai haver um resultado na minha noite. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, né? Eu tenho 2 filhos. E os meus 2 filhos interpretam os amigos em comum de forma diferente. Então, os 2 têm amigos. A mesma pessoa que é amigo é interpretado pelo Vinícius de uma forma e é interpretado pelo Miguel de uma outra forma. Vou dar um outro exemplo para que vocês comecem a conectar a interpretação de vocês. Eu falo do meu trabalho para o meu pai, meu trabalho como empreendedora, né? E até hoje, minha gente, até poucos dias atrás, ele sempre faz isso, ele me manda vagas de concurso, porque ele interpreta o meu trabalho como algo perigoso. E ele quer que eu preste concursos para que eu possa ter segurança. E por que ele faz isso? Porque ele interpreta o empreendedorismo como algo negativo. Por quê? Porque ele já quebrou várias vezes. Ele quebrou a empresa várias vezes. Outro exemplo, já aconteceu com você de você falar para um amigo assim, Silvinha, ó, Silvinha.beraldo. Já imaginou, já aconteceu de você falar para uma amiga que ela é muito parecida, por exemplo, com o pai ou com a mãe ou para um amigo, e ele até fica bravo com você,
A interpretação dele é que não, eu não sou igual ao meu pai, eu não sou igual à minha mãe. Já aconteceu isso? A sua interpretação é que esse amigo ou essa amiga é igualzinho o próprio pai ou a própria mãe, mas eles não aceitam isso. Eles ficam bravos. Já aconteceu isso com vocês? Por que é que essas coisas acontecem? Por que será que existem essas interpretações diferentes entre a Luísa, entre a psicanalista Celina? Por que a gente interpreta os estímulos iguais, os amigos, a festa, os pais, de formas diferentes? Por conta das nossas verdades, que são só nossas. Prestem atenção. Por conta das nossas crenças. Por conta daquilo que a gente acredita. A interpretação de um estímulo diz respeito às nossas crenças. Quando você olha para o dinheiro, fecha um pouquinho seus olhos. Já já a gente vai fazer uma prática de reprogramação de crença limitante inconsciente, tá? Pensa aí um pouquinho no dinheiro. O que é que você pensa e sente? É sutil, minha gente. É como quando você entra numa casa, como uma visita, e você olha para aquela louça ali e fala, nossa, a pessoa não limpou. É sutil o pensamento. Vocês precisam praticar a presença para que vocês percebam esses de 12, 14 a 80 mil pensamentos, mas não é só o pensamento. Para que vocês percebam o que sentem. O que é que você sente quando você pensa em fazer dinheiro? O que é que você pensa e sente quando você tem uma oportunidade para empreender? O que é que você pensa e sente entrando numa igreja de véu e grinalda ou com uma mulher linda do seu lado? O que é que você pensa e sente quando você olha para o espelho em relação ao seu corpo? O que é que você pensa e sente sobre viver a sua missão como terapeuta? Isso é sutil. A Celinha diz, tinha que ser descrençante, né? Eu ando sentindo muita alegria quando penso e sinto o dinheiro. Agora você não é mais escrava dele, meu amor. Agora ele te saúda, ele te serve. Inverteram as polaridades. Isso é reprogramação de crenças. Célia Salles, seu marido tá na live? Um beijo pra você e um abraço imenso pro seu marido, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá. O que é que você pensa diante desses estímulos? O que é que você sente diante desses estímulos? Isso é essencial para que você comece a perceber as suas crenças. O que te comanda hoje? Como é que você interpreta o maior desafio na sua vida? Tem crença aí. Enquanto você não olhar, colocar isso para debaixo do tapete, são essas crenças que vão continuar te comandando os seus resultados. A base de todos os nossos resultados, e demorou para eu entender isso. Eu, como disse nos stories ontem, eu já tinha a primeira formação em psicologia, eu já tinha a minha primeira especialização e eu não tinha essa realidade. Aquilo que mais me bloqueava, aquele véu que eu não percebia, aquele obstáculo invisível, se chama crença. É a minha interpretação sobre os estímulos. Então, dependendo da interpretação que você tem diante de um estímulo, que pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser o seu corpo, vai dar um comando. Agora eu vou me aprofundar nesse conteúdo, tá? Dependendo do estímulo, dinheiro, empreendedorismo, corpo, relacionamento amoroso, não importa, chefe, casar, marido, esposa, dependendo do estímulo e dependendo da interpretação que você tem diante desse estímulo, presta atenção, faz o seu cérebro produzir um tipo de hormônio. Anotem. Dependendo do estímulo e da sua interpretação, faz o seu cérebro inundar o seu corpo com um hormônio. Ele vai inundar quase 50 trilhões, anotem, 50 trilhões de células no seu corpo. De acordo com a sua interpretação do estímulo, você vai produzir um tipo de hormônio que vai inundar suas 50 trilhões de células. Esse hormônio pode ser a dopamina, e você se sentir bem, em harmonia, ou pode ser a noradrenalina, pode ser o cortisol, e você vai se sentir mal, vai se sentir triste. Então, a sua interpretação, que representa a sua crença, para
absolutamente tudo influencia no tipo de hormônio que você vai produzir no corpo. Vocês estão comigo? Tudo bem? Sejam bem-vindos para quem está chegando agora. O assunto é profundo e já a gente vai fazer uma técnica de reprogramação de crença limitante inconsciente, tá bom? Vamos começar essa semana de uma forma anormal. Vocês têm noção da importância disso que eu estou dizendo? Já pararam para pensar nisso? Você que é terapeuta, você precisa acessar as interpretações dos seus clientes para saber que tipo de hormônio ele mais tem produzido. Não necessariamente ele precisa ir lá e fazer um exame de sangue, por exemplo, a pedido de um médico. Você, terapeuta, tem condições de, a partir desse diagnóstico das crenças, diante do estímulo, diante das interpretações, diante do ambiente que o seu cliente vive, perceber se ele está produzindo mais hormônios que deixam ele em paz, em harmonia, alegre, feliz, com prazer, ou se ele está o tempo inteiro produzindo noradrenalina e cortisol, que só vai levando ele para o fundo do poço. De novo, eu posso estar na mesma festa que a Fabiana. A Fabiana vai interpretar a festa de um jeito e eu vou interpretar de outro. Eu posso ter uma irmã e a gente pode olhar para o dinheiro de formas diferentes. O meu cérebro, a partir da minha interpretação, vai produzir um tipo de hormônio. Isso é profundo. Isso é uma das chaves mais importantes para você mudar o seu resultado. Presta atenção. E o do seu cliente, presta atenção nisso. Esses dias eu atendi uma pessoa, há uns dias atrás eu atendi essa pessoa e a interpretação que ela fazia da chefe dela era como se essa chefe fosse abominável, do mal. E toda vez que a chefe quer alguma coisa dessa pessoa, ela cria uma baita resistência, ela tem até palpitação, ela pensa em sair desse emprego. E ela tem a certeza, a crença certa de que a chefe só faz mal para ela. É claro que se a gente for cavando, eu tô começando esse processo com ela agora, mas cada vez que eu cavo um pouquinho, ela tá começando a associar essa interpretação da chefe hoje, que tem a voz parecida de uma pessoa do passado dela, como essa pessoa, essa personagem. E a mente inconsciente não existe passado, não existe uma interpretação diferente do que está acontecendo, do estímulo que ela está recebendo agora. Não existe ficção e realidade. Ela está interpretando como sendo a mesma personagem que fez mal para ela no passado. Mas, vamos lá. Se essa pessoa que eu estou acompanhando continuar interpretando essa chefe da mesma forma, o que pode acontecer nesse contexto? Olha o resultado aí. Ela pode pedir demissão, ela pode ser demitida, ou ela pode, saindo dessa empresa, ir para uma outra. Mas ela vai continuar tendo os mesmos resultados se ela não mudar os óculos que ela está usando. Já viram isso acontecer também? Uma pessoa acredita que está sendo perseguida no emprego. Ela muda de emprego, porque ela acha que é o chefe do mal. Só que se ela não muda esse óculos, ela pode mudar 10 vezes de empresa. Ela vai continuar percebendo, se não é o chefe, um par. Se não é o par, é uma pessoa abaixo dela, sempre de forma negativa, por exemplo. Se ela não identifica essa crença, se ela não reprograma essa interpretação, ela vai mudar de emprego, ela vai mudar o tempo inteiro de relacionamento, porque o estímulo remete para a mente inconsciente uma sensação, uma interpretação. E para não reprogramar isso, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que são crenças, nem sabem que existem recursos, elas vão mudando de relacionamento. Faz sentido isso? Elas vão mudando de emprego. Só que elas continuam tendo o mesmo resultado, a mesma sensação. O desconforto é igual. Muda roupa, mas não muda dentro. Muda fora, mas não muda dentro. Então, olha o poder disso. A crença determina inclusive a sua biologia. O que o seu corpo vai produzir e como você vai se comportar. E naturalmente isso vai trazer um comportamento, um resultado para você. Pode ser dívida, pode ser demissão, pode ser separação, pode ser doença, mas pode ser um relacionamento digno, pode ser prosperidade e por aí vai. O que vai determinar? A sua interpretação, a sua crença.
Então agora, de novo, mais uma frase para você verbalizar, para você escrever. Comunica aí. Não é castigo divino. É o meu livre-arbítrio interpretar os estímulos. Vou repetir. Não é castigo divino. É o meu livre-arbítrio em interpretar os estímulos. Muitas pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, que julgava o divino, Deus. Ele está me castigando porque eu pequei. É a sua forma de interpretar. Você tem livre-arbítrio para fazer essas mudanças de interpretações imediatamente. Só que para isso você tem que se perceber, fazer o diagnóstico das suas crenças, ter uma visão, uma meta. Porque senão você vai interpretar o quê? Os 80 mil pensamentos que você tem por dia? Não dá, você vai continuar travada, continuar travado. Então é a sua interpretação, que inclusive gera uma produção de hormônio em você. Tá, Camila, eu já entendi que a interpretação que eu faço são as minhas crenças. Mas como é que isso acontece? Imagina que você nasceu e essa folha em branco aqui, ó, essa folha em branca é você. É só um exemplo, tá? Psicólogos que me acompanham, calma, eu vou explicar. Imagina que você é essa folha em branco, dependendo da teoria dentro da psicologia, isso não existe, tá? Mas eu já vou chegar numa conclusão. Imagina que você nasceu e essa folha quase em branco. Por que quase em branco, tá? Olha aqui, psicólogos. Já existe uma informação em você, algumas informações. 50% são informações do seu pai, 50% são informações da sua mãe. E informações do pai e da mãe que vêm da própria genética deles, tá? É quase em branco porque tem as informações em nível celular. 50% do pai, 50% da mãe, que traz com ele ou com os dois, né, os antepassados. Mas, presta atenção, isso não é condenação, não é determinismo. É uma oportunidade de mudança, como a epigenética já comprovou. Imagina que isso aqui, ó, são estímulos no ambiente que você está acumulando, beleza? São estímulos, tá? E a partir de, por exemplo, quando você vê os seus pais brigando, um choque emocional, uma crença foi formada. Você vai para a escola e aí você sofre bullying, uma outra crença formada. Você vê os seus pais passando muita dificuldade e necessidade, uma outra crença formada. Você escuta dos amiguinhos que você é muito feio, feia, incompetente, que você cheira mal, sei lá, outra crença criada dependendo do choque ou da repetição. Aí tem crenças de religião, tem crenças dentro do contexto escolar, vão criando-se crenças o tempo inteiro, certo? Você vai só acumulando, vai trazendo para dentro o tempo inteiro. Os estímulos, preste atenção, os estímulos que por repetição ou por choque emocional que você recebeu, foi criando as interpretações em você, foi criando as crenças em você. Aí, diante de uma oportunidade de empreender, por exemplo, sem que você tenha consciência, terapeuta, presta atenção, descrençante, presta atenção, você está diante de uma oportunidade para empreender. E você não tem consciência, porque tudo isso que você acumulou aqui, desde que você nasceu, como uma, entre aspas, folha em branco, mas foi inserido no ambiente, foi acumulando os estímulos, sem contar 50% da mãe e 50% do pai, sem que você tenha consciência, porque você viu seu pai quebrando, como eu vi, todas as empresas que ele criou, ele quebrou. Você foge da oportunidade sentindo muito medo. Vocês estão comigo? Vocês sofrem só de imaginar em empreender. Seja lá qual for o contexto, pode ser um relacionamento, pode ser impedir uma promoção no seu emprego, pode ser diante do olhar do seu próprio corpo no espelho, não importa. Nesse exemplo, porque eu vi muitas vezes o meu pai quebrando, eu não sei porquê, é só um exemplo, já aconteceu isso no passado, não acontece mais, mas porque eu já reprogramei as crenças e vou continuar reprogramando para sempre, porque são camadas e mais camadas, dependendo do que eu quero e dependendo da fase que eu estou na minha vida, né? Eu não tenho consciência, mas eu fujo de empreender. Eu começo a sentir medo, eu começo a sentir insegurança.
O que eu começo a produzir biologicamente? Noradrenalina e cortisol. E aí, esse é o ponto essencial desta live. Presta atenção, por favor. Esqueça tudo que eu disse e só foca nisso. Quando você está diante de um estímulo que já tem crenças formadas no nível inconsciente, que faz você sentir medo e insegurança. Se você acompanhou a jornada Missão Terapeuta, você sabe o que eu estou dizendo. Quando você sente esse medo de novo, quando você sente essa insegurança de novo, quando o seu corpo produz noradrenalina e cortisol, você reforça as mesmas crenças. Você reforça as mesmas crenças. Presta atenção, é como se fosse uma fogueira que estava com a brasa baixa. Porque isso aconteceu há 10 anos atrás. Só que você não reprogramou essa crença ainda. Você não ressignificou. Você não curou. Você não transmutou ainda. É uma fogueira, tá com a brasa baixa. Mas numa gotinha de álcool, estoura de novo a fogueira. A brasa vai queimar. Nesse momento é de extrema importância, presta atenção principalmente os terapeutas, que você produza no seu cliente o que eu chamo de antídoto desses hormônios, noradrenalina e cortisol. Esse antídoto é como se fosse água para apagar o fogo, lembra da fogueira? Para apagar o fogo. Esse antídoto, anote terapeuta, se chama neuromodulador. Alguns neuromoduladores, beta-endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, o vulcão explode, exatamente, vem a chama de novo. E aí eu preciso da água, eu preciso produzir neuromodulador, terapeuta. E a gente vai fazer essa técnica para vocês aprenderem a produzir isso no próprio corpo de vocês. Eu consigo, Camila? Claro, se você está pagando o preço aqui nesse domingão, às 8h30 da noite, você consegue. Você consegue qualquer coisa na sua vida. O que te impede são essas barreiras invisíveis, chamada crença. Então, no nível inconsciente, você precisa fazer o seu corpo produzir esses neuromoduladores. Isso aí, Sil. Você sente isso, a brasa queimando? Vai aprender a estimular numa das técnicas, uma das dezenas de técnicas que tem no método Descrençar, hoje ainda, para você estimular esse neuromodulador, essa água para baixar, para acabar com esse fogo, tá bom? A gente vai fazer essa técnica já já. Então, só para contextualizar, mais ainda, a gente tem, passando em tudo que existe, no nosso corpo inclusive, a energia vital. Nesse planeta Terra nós temos energia vital. Quando você olha uma pessoa morta, um exemplo pesado, mas é esse que eu sempre tenho dado, né? Ali não tem energia vital, não tem mais vida. Energia vital igual a vida. Só que essa energia vital, ela passa através de duas forças, que a gente divide em duas forças. Força positiva e força negativa. Isso não significa bem e mal. Preste atenção. Não significa bem e mal. Significa que tudo que existe no universo que está vivo tem dois polos. Anotem. Os orientais chamavam isso de Yin e Yang. Uma informação dessa com mais de 5.000 anos antes de Cristo, que vem do taoísmo. Só para contextualizar, tá? Yin e Yang são duas forças fundamentais que se complementam e existem em absolutamente tudo. Yin, como eu sempre tenho falado para vocês, é a força feminina. É o receber. Agora, vocês que estão aqui pagando preço comigo nessa live, nesse domingão, vocês estão recebendo. Tem uma força aí nesse movimento dessa live, vocês que estão me assistindo, que já vão fazer a técnica, uma força maior nesse momento que é a energia Yin. O receber, o recolher, a força negativa. Negativa é só uma carga elétrica, tá? E existe a força Yang, que é o princípio do masculino, que é o doar, que é a expansão, é a carga elétrica positiva. Muito bem, no nosso corpo, presta atenção, nós temos canais por onde passam essas duas forças o tempo inteiro.
que são os nossos meridianos. Anotem. Os meridianos são os canais por onde passa a nossa energia vital, que se divide em Yin feminino e Yang masculino, beleza? Quando a gente passa por um choque emocional e forma uma crença limitante inconsciente, por exemplo, no meu caso, quando eu vi o meu pai quebrando várias vezes, ele pode ter criado, e ele criou, tanto que ele voltou para o mercado de trabalho como seletista, ele criou crenças, sistemas de crenças e mais sistemas, são camadas e mais camadas, tá? De crença limitante inconsciente. E aí o que acontece quando a gente cria uma crença limitante inconsciente? A gente gera um bloqueio no nosso fluxo de entrada e de saída dessa energia vital, tá? Anotem isso, a gente cria bloqueios. Então essa energia vital, Yin e Yang, elas ficam comprometidas. Imagina o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é você, ó, você, tá? Aí você passa por um choque. Esse choque emocional pode ter sido um bullying, pode ter sido um preconceito, pode ter sido uma exposição que o seu professor fez, os seus pais passando necessidade, seja lá a fase que foi. E essa energia vital, ela fica comprometida. É como se ela ficasse toda emaranhada em você. Estão vendo aí? Ela não flui. Por esses meridianos ficam incrustados. É como uma caixa d'água, às vezes, esse meridiano. Fica bloqueada essa energia, que inclusive gera doenças. Gera procrastinação, gera esse estado de densidade, de não sair do lugar, aquela sensação de que não se sai do lugar, tá? Muito bem. Quando eu ensino uma técnica com base na psicologia energética, que é um dos fundamentos do método Descrençar, dentro do método Descrençar, para reprogramar uma crença limitante inconsciente, essas técnicas, uma delas vai estimular alguns meridianos no seu corpo, que vai estimular todo o nosso sistema de produção de hormônios, que vai produzir emoções diferentes no seu campo, que vai mexer inclusive com o seu neocórtex, a forma como você está pensando, que você está raciocinando, que você está escrevendo, elaborando, tá? Então, quando eu estimulo esses meridianos com uma das técnicas com base na psicologia energética, eu vou estimular a produção de neuromodulador. Vocês estão comigo? Para quê? Para alinhar novamente esse corpo. Então, como eu sempre digo, reprogramação de crença não é só mudança de pensamento, não. Não é só mudança de pensamento. Eu vou alinhar essa energia vital de novo que está bloqueando. Que está bloqueando a passagem. Tudo bem? Então, quando eu passo por um choque emocional e eu crio uma crença limitante inconsciente, presta atenção no menor sinal de perigo. Vamos supor que você está numa estrada. Você está dirigindo numa estrada, numa estrada deserta. E de repente tem um tronco de árvore na pista que faz você levar um baita susto. Porque o seu inconsciente, que interpreta 40 bilhões de bits de informação por segundo, enquanto a sua mente consciente só interpreta 2.000 bits de informação por segundo, o seu inconsciente faz você achar que é um cavalo na pista, por exemplo. Você leva um susto. E você precisa fazer uma manobra na estrada que pode te fazer, por exemplo, naquele momento, derrapar, gerar uma outra crença, por medo, por susto. E essa mente inconsciente precisa fazer esse movimento, ela está muito mais esperta, porque é ela que faz o seu coração continuar batendo, a digestão acontecendo, que faz você dirigir de forma automática, tá? Ela é muito mais rápida do que a mente consciente. E ela precisa fazer, por exemplo, você imaginar que é um cavalo, para que você leve esse susto e volte, se concentre no momento presente. E olha que interessante, esse é um dado importante. Quando a mente consciente está naqueles pensamentos no passado, está lá nos pensamentos no futuro, como é que vai ser essa semana? Vai ser difícil pagar os boletos. Nossa, mas o meu pai me bateu.
Eu sofri preconceito. Sabe quando a mente vai para o passado ou para o futuro? Quando isso acontece, a sua mente inconsciente assume o controle e te coloca no modo automático. Sempre que você está pensando, a mente consciente que não está presente, presta atenção, quando você está no passado, quando você está no futuro e não está presente, quem toma a direção da sua vida é a mente inconsciente. É ela que toma conta da festa, beleza? E o que é que está na sua mente inconsciente é o que vai imperar. Você quer saber o que é que está na sua mente inconsciente? Olha para os seus resultados. Para tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você experimentou e ouviu e você não lembra, estão nos seus resultados. Porque lembra? Vai produzir uma interpretação diante do dinheiro, diante do relacionamento amoroso, diante de Deus, diante de uma oportunidade de empreender. Vai produzir um tipo de hormônio em você, vai fazer você se comportar e automaticamente vai gerar um resultado. Vou repetir, quando você está no passado, quando você está no futuro, quem está imperando é a sua programação inconsciente. Quando você quer saber o que é que está na sua mente inconsciente, olha para os seus resultados, que você fica repetindo. Os seus hábitos diz o que está no seu inconsciente. As suas emoções, lembra? Para quem participou da jornada sabe, uma crença limitante inconsciente se manifesta pelas emoções. Quando eu olho para o meu corpo e eu interpreto como algo feio, como algo que eu rejeito, tem fala da mãe, tem fala do pai, tem fala de uma autoridade na sua mente inconsciente. E aí você tem nojo. E aí você se sente feia. Você tem um desconforto. Você tampa o espelho. Por que a sua irmã não faz isso? Porque ela interpretou de uma outra forma a fala do pai. Ela tinha outros recursos com a fala da mãe. Ela gerou outras crenças que não essa de autoimagem. Vocês estão comigo, minha gente? Prestem bastante atenção nisso. Tudo que vocês viram, ouviram, experienciaram, se você quiser saber o que é que tem na sua mente inconsciente que você não lembra, olha para os seus resultados. E se você quer mudar esses resultados, você precisa substituir essas informações em nível energético, celular, o que você sente, que está no inconsciente. Substituir os seus hábitos. Tem recursos para isso, já já a gente vai fazer a técnica. Deixa eu ver se eu tô faltando com algum conteúdo aqui para vocês, para que eu não perca nada nessa aula que é profunda para a gente chegar na técnica. No final, em qualquer sinal para sua sobrevivência diante de um contexto parecido com aquele que você criou crença, nesse exemplo foi, por exemplo, quebrar uma empresa, como meu pai quebrou várias delas, né? O que acontece? Você vai, no pequeno sinal de perigo, você vai produzir noradrenalina e cortisol. E quando você produzir noradrenalina e cortisol de novo, você vai reforçar a mesma crença limitante inconsciente. Eu não estou nem falando, presta atenção, eu não estou nem falando que você vive no mesmo ambiente com pessoas que reclamam sempre da mesma coisa. Eu não estou nem falando que você vive no mesmo ambiente trocando conversas sempre com a mesma pessoa. Eu não estou nem falando que você olha para o jornal, para as notícias, na televisão e sempre recebe os mesmos estímulos. Quando você recebe os mesmos estímulos, seja numa imagem, seja numa notícia, seja numa conversa, você vai reforçar as mesmas crenças, vai produzir noradrenalina e cortisol. E aí você não sai desse bololô. E aí você não sabe por que seu resultado não muda. E aí você não sabe por que sua vida não muda, terapeuta. Você, terapeuta, que já está atendendo ou que vai começar a atender, precisa olhar para todos esses estímulos do seu cliente. Saber o que é que ele está produzindo, como eu disse. Porque senão ele vai reforçar sempre a mesma crença. Então, uma das técnicas é estimular os meridianos que eu estava falando. Meridianos específicos. Existem dezenas de meridianos no nosso corpo ligados a uma emoção.
que liga a um corpo, a um órgão do corpo humano também. Hoje a gente vai trabalhar um que é padrão, tá bom? Porque eu precisaria me aprofundar com você, mas esse padrão vai te ajudar muitíssimo. A gente não está em sessão, então eu não tô vendo vocês, mas mesmo assim vocês vão conseguir fazer essa prática comigo. Bora pra prática? Bora lá? Se preparem aí. Antes da nossa prática, eu quero lembrar para os terapeutas que querem se destravar para viver a própria missão, que querem a certificação reconhecida pela BRAT do método Descrençar, que vão ser os meus mentorados por 90 dias. Nos primeiros 60 dias vão reprogramar as próprias crenças. Depois, nos próximos 30 dias, vão aprender a aplicar o método Descrençar nos seus clientes e vão ter a minha supervisão por 90 dias consecutivos, faça chuva ou faça sol. É uma mentoria diária. E depois ainda mais 9 meses, presta atenção, isso é acompanhamento, isso é supervisão dos casos por 9 meses. Eu quero avisar para todo mundo que está nessa jornada comigo que são, obviamente, poucas vagas, porque sou eu quem acompanho, não é ninguém da equipe, sou eu. Então, amanhã, às 7 horas, vai chegar um link para você que fez o cadastro na lista VIP. Lista VIP é só dizer, eu quero, Camila, eu estou pagando esse preço, eu não quero esse ano normal. Eu quero me destravar, eu quero viver minha missão, eu quero contribuir com as pessoas, quero ser bem remunerada para isso. Então, às 7 horas da manhã vai chegar o link para que você faça parte dessa mentoria. Chegando no nível que quantidade de pessoas que eu consigo acompanhar, fecha-se as inscrições e a gente começa durante quase um ano junto com essas pessoas. Quase não, é um ano inteiro que eu vou acompanhar vocês, tá bom? Então, o link vai amanhã às 7 horas da manhã. Uma coisa importante para vocês, eu não vou repetir o mesmo valor monetário dessa turma e eu não vou repetir os mesmos bônus, combinado? É exclusivo para essa turma, tem presentes que eu não vou repetir nas próximas formações se eu der conta de abrir uma nova formação esse ano. Se você quer começar uma carreira como terapeuta esse ano, ou se você já é terapeuta, mas está travado, sem viver sua missão, sem prosperidade financeira, amanhã é o dia de você fazer a mudança na sua vida. Bora para a prática. Eu vou explicar, vocês precisam prestar bastante atenção em mim, presta bastante atenção em mim, para que depois vocês possam repetir isso. Se eu estivesse olhando para vocês, seria de uma forma. Então eu preciso que vocês prestem atenção em mim, para que vocês possam fazer a melhor prática nesse momento. Fechado? Preste bastante atenção então. Quando eu estimulo esse ponto aqui, que é um ponto central de vários meridianos que nós temos, que nós chamamos de ponto do karatê, eu estimulo beta-endorfina, que é um tipo de neuromodulador, e eu desativo a produção de noradrenalina, quando eu penso, por exemplo, naquilo que eu quero. O que é que você quer? Lembra que eu comecei essa live te perguntando? O que é que você quer? Pensa agora no que é que você quer e durante a prática, eu já vou te explicar mais do que é essa prática, você vai precisar continuar estimulando esse ponto. Esse é o ponto, o único meridiano que a gente vai estimular nessa técnica, tá bom? Muito bem. Quando você está estimulando esse ponto do karatê, você está colocando o seu corpo em autocura emocional. Você está ajudando o seu corpo a realinhar a entrada e a saída, modo de dizer, da sua energia vital. Lembra? Por isso que eu expliquei, energia yin, feminina, e energia yang, masculina. Então, vocês vão fazer o tapping. Tapping é a estimulação de pontos que reorganizam o corpo rapidamente, tá bom? É isso. Outra coisa que vocês vão precisar fazer comigo. Vai ter um momento que vocês vão fechar os olhos de vocês. Eu vou trabalhar com um pouquinho de hipnose, eu vou trabalhar com estímulo de meridiano, eu vou trabalhar com comandos com vocês para a produção de beta-endorfina e para a reprogramação de crença limitante inconsciente. Eu preciso da atenção de vocês, tá? Então, quando eu pedir para vocês fecharem os olhos, é para diminuir a resistência da mente consciente. Vocês vão fechar os olhos em alguns momentos e quando eu pedir para vocês olharem para baixo, prestem atenção, vocês não vão abrir os olhos. Não vão abrir os olhos, beleza? Nesse momento eu sou a terapeuta de vocês. Eu não sou professora agora e não sou mentora, eu sou a terapeuta, como se eu estivesse com você em sessão.
Quando eu pedir para fechar os olhos, feche os olhos. Quando eu pedir, eu vou ficar bem pertinho da câmera. Quando eu pedir para você olhar para baixo, você vai olhar assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver os meus olhos se mexendo. Vocês vão olhar para baixo, como se vocês estivessem olhando para o pé de vocês, só que com o olho fechado. Beleza? Combinado? Espero que vocês estejam me acompanhando aí. Vai ter outros momentos que eu vou precisar que vocês abram os olhos. Eu vou dar esse comando para vocês, tá? Vocês vão seguir as minhas orientações a partir de agora, para que vocês possam fazer direitinho essa reprogramação. Então agora, lembra que eu pedi no comecinho dessa live que vocês escolhessem algo que vocês querem realizar? E quando vocês pensam nisso que vocês querem realizar, eu peço que vocês definam uma crença limitante inconsciente que tenha acompanhado vocês. Que crença limitante é essa, Camila? Um sentimento denso. Pensa aí, terapeuta, em você atendendo os seus clientes. Clientes que querem pagar 3 vezes mais do que você cobra hoje. Pensa aí em você recebendo esse valor do seu cliente. Ou pensa aí, você que está aqui como uma descrençante amada também, que não é terapeuta, que não quer ser terapeuta, mas que tem uma meta de se relacionar com alguém, que já teve tantas experiências dolorosas. Quando você pensa em se relacionar com alguém, porque terapeutas, vocês vão acompanhar vários tipos de dores, vários tipos de crenças. Vão receber pessoas que querem, por exemplo, dar certo no amor. Vocês vão ter que saber identificar as crenças dessas pessoas, certo? Se você é uma dessas pessoas que está aqui, como se eu fosse a sua terapeuta, imagina o que você quer realizar e tenha clareza do que é que você sente quando você pensa no que você quer. Você quer crescer na carreira. O que é que você sente? É medo? É uma ansiedade? É uma insegurança? É um desconforto no peito que não tem nem nome? Olha para esse desconforto. Quando eu falo olha, presta atenção nesse desconforto. Você precisa escolher um sentimento para trabalhar diante do que a gente quer realizar a partir de agora. Tá? Qual é esse sentimento? E aí eu gostaria de pedir que você escrevesse. Escreve aí qual é esse sentimento. E escreve também uma nota, dê uma nota para esse sentimento. Se é medo, de 0 a 10, quanto é esse medo? Se você escolheu, por exemplo, a insegurança, de 0 a 10, quanto é essa insegurança? Tá? Eu vou repetir já já. E sempre que você escolher um sentimento, tem uma polaridade esse sentimento. Qual é a polaridade? Oposta. É positiva. Se você escolher o medo, qual é o oposto para você, Marcinha? Para você, Vilma? A Marina disse sentimento de frieza. Perfeito, Mar. Frieza. Qual é o oposto da frieza? Escrevam aqui para mim para que eu possa orientar vocês. Qual é o sentimento negativo e qual é o sentimento positivo, tá? Do sentimento negativo, que vocês vão escolher só um. Margarete, só um, meu amor, tá? Do sentimento negativo, qual é a nota que vocês dão? A Margarete deu 8. Perfeito, Má. Escolha a insegurança ou medo. A Bia escolheu insegurança. Perfeito. Qual é o sentimento negativo e qual é o sentimento positivo? Do sentimento negativo, isso deu uma nota para ele. Insegurança, a Algecira escolheu, a Neide medo 9, a Algecira dá uma nota para insegurança, tá bom? A Margarida insegurança, Má deu uma nota de 0 a 10. O JR Terapias disse medo de não conseguir fechar com os clientes. Perfeito, JR, dá uma nota. Qual é a nota de 0 a 10 para esse medo? Perfeito. A Silvia disse medo nota 10, perfeito. A Deise medo nota 10. JR, se sente incapaz de atender os seus clientes, é isso? Qual é o sentimento, tá? Busca perceber qual é esse sentimento quando você vai dar um preço para esse cliente, quando você vai passar o seu valor, quando você vai agendar essa consulta. Frieza, Marina disse 10, perfeito. Isso que vocês precisam fazer nesse primeiro momento. Escassez 8, Fátima, perfeito. Vocês entenderam a pegada aqui, né? Ótimo. Então vamos lá. Deu uma nota, escolheu um sentimento negativo, uma polaridade oposta. E a nota tá perfeito. Agora é que são elas. Vamos lá. Fátima, insegurança 7. Perfeito. Presta bastante atenção agora.
Vocês precisam criar no campo mental de vocês uma imagem que represente essa insegurança, esse medo, essa escassez. Qualquer que seja esse sentimento negativo, vocês que já deram uma nota, JR, não de atender, de não fechar, faço vários orçamentos, fecho com poucos. Tem algumas questões aí, tá bom? Ou é a quantidade de valor que você está gerando na vida dessa quantidade de pessoas, porque a gente joga rede, muita rede. E os peixes não são na quantidade da rede que a gente joga. Isso faz parte, é uma estratégia. Isso faz parte do processo, tá? Outra coisa, será que eu estou... É outro elemento. Será que eu estou sentindo uma... será que eu tenho tido muito mais escassez no meu sentimento diário? Falta... E aí eu até mando a proposta, mas não fecha, porque eu estou emanando essa falta o tempo inteiro, esse medo. Observa qual é o sentimento, tá? Presta atenção aí. Então, qual é a imagem? Eu vou começar a focar só aqui na orientação para que eu possa seguir com vocês, tá bom? Depois eu vou olhar no chat. Crie uma imagem agora que represente esse sentimento negativo. Vamos supor que você vai trabalhar o medo. E esse medo, ele é representado por você por uma boca bem grande, que parece que vai te engolir. Uma boca enorme. Algo que seja uma imagem negativa também, tá? Pensa numa imagem que represente esse sentimento negativo. Aí, a gente vai criar também uma imagem para o sentimento positivo. Vamos supor que você que escolheu o medo, a polaridade oposta é a coragem. Para você... tá tudo certo, é você quem define. E a coragem representa para você uma pombinha. Não importa o que seja, eu quero uma imagem ruim, uma imagem feia para o sentimento negativo e uma imagem bela, bonita, como uma pombinha. Seja lá o que você quiser, tá? Mas precisamos dessas duas imagens. Escreve aqui para mim se vocês entenderam, para eu saber se a gente pode tocar enquanto eu tomo uma água, entenderam? Suavemente, underline, desperte, sombra e luz. Perfeito, perfeito. Só representa pra mim essa sombra e essa luz, tá? Uma imagem, eu preciso de uma imagem, vocês vão entender por quê. Digam pra mim se vocês entenderam o que é pra fazer. Sim, entendeu, Neide? Só uma situação por enquanto, Má. Entendeu, Lu? Algecira, perfeito. Entenderam? Muito bem. Então vamos lá. Parem o chat agora um pouquinho. Respirem profundamente pelo nariz. Inspira pelo nariz. Fecha os olhos. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Solta pela boca. 3 vezes. Inspira novamente. E solta pela boca. E agora você vai estimular, lembra do ponto do karatê? Continua de olhos fechados. Faça mais uma inspiração enquanto estimula o ponto do karatê. É um estímulo rápido, tá bom? Se você precisar olhar para mim como é o que eu estou fazendo agora, olha aqui, depois fecha os olhos. Inspira mais uma vez, profundo e lentamente. E solta pela boca. Não pare de estimular o ponto do karatê, tá? Agora eu quero que você traga a imagem que representa o sentimento negativo. Traz na sua tela mental. Olha para isso que está na sua tela mental, bem forte. Aquele sentimento negativo que tem uma imagem. E agora eu quero que você coloque o seu foco na imagem oposta ao sentimento negativo. E essa imagem, ela é bem pequenininha perto da imagem do sentimento negativo. Deixa ela bem pequenininha. Imagina então, se é uma boca o sentimento negativo, deixa ele bem grande, 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 grande. E uma pombinha bem no meio que representa o sentimento positivo. Faz essa imagem positiva da pombinha, por exemplo, ou da sua imagem, e crescendo, crescendo,
crescendo, até tomar todo o seu campo visual. Enquanto isso, você está estimulando o ponto do karatê, não esquece. Continua aumentando essa imagem positiva bem grande. E sem abrir os seus olhos, você vai movimentar, como eu pedi, para baixo. Como se você estivesse olhando para o seu pé. Agora abre os olhos para mim e continue estimulando. A gente vai repetir o mesmo exercício, tá? Fecha os olhos. Imagina aquela boca grande ou a imagem que representa o seu sentimento negativo, a sua crença limitante negativa, inconsciente, bem grande, grande, grande e forte. E coloca aquela imagem positiva no meio e ela vai crescendo, 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 até tomar todo o seu campo visual. Olha para o seu pé de olhos fechados, olha para baixo e agora olha para mim. Continue estimulando o ponto do karatê, tá bom? Vamos de novo, fecha os seus olhos, a gente vai fazer várias vezes, confia em mim. Fecha os seus olhos, traz aquela imagem que representa a crença limitante inconsciente, o sentimento negativo, tá grande, forte. Pega aquela outra imagem positiva, pequenininha, e vai aumentando, 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 até que ela tome todo o seu campo visual. De olhos fechados, olha para baixo, como se você estivesse olhando para o pé, e abre os seus olhos de novo. Olha para mim. Mais uma vez, a gente vai fazer várias vezes. Fecha seus olhos, imagina aquela imagem que representa a crença limitante inconsciente negativa. Qual é essa imagem? Ela tá grande, olha para ela, ela é forte. E aí tem aquela imagem pequenininha, começa a crescer essa imagem, cresce, 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 até ampliar tanto que toma todo o seu campo visual. Olha para baixo de novo e olha para mim. Muito bem, vocês estão indo muito bem. Mais uma vez, continue estimulando o ponto do karatê. Olha para aquela imagem negativa e ela tá grande nesse campo visual. E olha para aquela imagem que representa o positivo, a sua coragem, por exemplo. E vai ampliando, 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 bem grande. Deixa forte e grande, até que tome todo o seu campo visual. Abre, fecha os olhos, perdão, para baixo, olha para baixo e abre os olhos para mim. Muito bem, mais uma vez, confie em mim. Continue estimulando o ponto do karatê. Traz aquela imagem negativa que está grande e aquela outra imagem positiva vai aumentando, aumentando, aumentando. Ela vai ficando muito grande, muito maior, muito grande, até que preencha todo o seu campo visual. Ainda de olhos fechados, olha para baixo e abre o olho, olha para mim. Muito bem. Fecha os olhos de novo. O que é que você vê? Fecha os olhos de novo. O que é que você vê de bate-pronto? Qual é a imagem que está maior agora no seu campo visual? Qual é a imagem que está maior? Digam aqui para mim, escrevam aqui no chat, por favor. Vocês já tiveram a dificuldade de trazer a imagem negativa? A imagem positiva já estava maior? Escrevam aqui no chat para mim enquanto eu tomo uma água. Digam para mim. Quem conseguiu fechar os olhos e a última imagem já era a imagem que representava a crença positiva? Andréia, a Fabi é positiva, a Neide é positiva maior, a Pomba, ei! Lu, sim! A positiva maior? Muito bem! Fizeram! Perfeito! Vocês usaram a pombinha, né? Luz em forma de sol, que delícia! Mara, positiva! Meu leão ficou enorme! Ei, JR, tá vendo, meu porqueira? Bate aí! Bom, presta atenção no que vocês fizeram. Começa no sutil. A imagem positiva apareceu primeiro? Perfeito, Gica! Uau! Ó, presta atenção no que vocês fizeram. Vocês estão usando um campo sutil energético. O que é uma crença que está em você? Claudinha, seja muito bem-vinda. O que é uma crença? É energia e não tem nada de esquizotérico nisso. São vocês os grandes leões. São vocês os grandes comandantes. Matilde, conseguiu?
Parabéns, nem vinha, que saudade de você. Conseguiu? Vocês reprogramaram imediatamente. Agora tenta trazer aquele sentimento. Quanto estava aquele sentimento? Era 10? Era 9? Percebe como já tem uma dificuldade de trazer nota alta? Qual é essa nota? Vocês são capazes de reprogramarem qualquer crença em nível energético. Vocês começaram a produzir mais beta-endorfina. Vocês estimularam o sistema límbico, emoções. Vocês deram uma enxurrada de beta-endorfina no corpo de vocês. Vocês começaram a mexer no neocórtex. Vocês mudaram uma informação no inconsciente. A imagem negativa, a bruxa parecia menor que a fada, ao final só parecia a fada. É de arrepiar. Parabéns, meus amores. Parabéns. Positivo girassol, sol, ó sol. Muito bem, cá, graças a Deus. Vocês prestem atenção. Essa é uma das técnicas, diante de dezenas e dezenas que existem, para você, terapeuta, aplicar nos seus clientes, para você se auto-aplicar. Não existe segredo quando você tem um método. Não existe um segredo. Vocês precisam só de uma organização, de um passo a passo, de um começo, meio e fim. Sendo você terapeuta, sendo você uma pessoa comum como eu. Em muitas vezes, em muitas fases, em muitos momentos. Vocês têm capacidade de, primeiro, definir o que vocês querem. Senão vocês vão começar a viver para definindo, ou para definir não, para alcançar o que os outros querem. A vida é sua. Inclusive as crenças são suas. Os resultados são seus. E se esses resultados não estão bons, é só você mudar. Mas você precisa mudar as crenças primeiro. Senão você vai olhar para o dinheiro, para o cliente, você vai falar, não, eu não consigo. Ei, existem dezenas de técnicas dentro de um método. E é disso que eu estou falando nessa certificação para terapeutas do método Descrençar. Então, amanhã, às 7 horas da manhã, para quem se inscreveu naquela lista VIP, porque sou única, sou eu que acompanho, para quem é meu mentorado sabe disso, eu sou a única para acompanhar as pessoas. Então tem um limite para que eu possa respeitar o meu valor, que é qualidade nessa entrega. Além disso, eu tenho mentorados individuais, então o meu tempo vai estar totalmente tomado para que eu entregue transformação, para que eu entregue um método que vai ter certificação. Vão ser 90 dias inicialmente para você reprogramar suas crenças, para você ter segurança para ensinar o seu cliente depois, 60 dias para reprogramar suas próprias crenças. Muito menos disso você reprograma. Acabamos de fazer uma reprogramação aqui. A questão é que a gente vai se aprofundar em nível energético celular. A gente vai trabalhar com conceito e prática todos os dias. Você vai conviver com uma pessoa, seu marido, sua esposa, seu chefe, seu professor, você vai falar assim, meu Deus, isso é uma crença. Você quer mudar isso? Você vai ser terapeuta o tempo inteiro. Mas não terapeuta chato. Se a pessoa quiser ajuda, né? Se ela quiser prosperar, se ela quiser ter saúde, se ela quiser alcançar as metas delas. Porque a única barreira que nós temos chama-se crença. E você, quando faz o diagnóstico da crença, você consegue reprogramar, você consegue mudar em nível celular, energético. A epigenética está aí para mostrar para você. A minha mãe faleceu com câncer, os meus tios também. Isso já está ressignificado para mim. O que eu quero dizer? Toda vez que eu ia numa consulta, a médica perguntava, ah, você tem sua mãe, seu pai, morreu de quê? Ah, morreu de câncer. Tá, você tem que fazer acompanhamento completo. Sempre. Porque isso pode ser, isso é genético. Para com isso. A epigenética está aí para mostrar o contrário. Não existe condenação. Eu respeito toda a visão, toda a crença, muito de todos os médicos. Mas não é condenação. Genética não é condenação. Você pode mudar em nível celular. Se você quiser aprender para ajudar outras pessoas. Amanhã, às 7 horas da manhã, o link vai estar no seu e-mail. Certo? Beijo para vocês, minha gente. Amanhã temos uma live às 19 horas, acredito. Eu vou avisar vocês aqui nas redes sociais, tá bom? Acredito que às 7 lá no YouTube ou às 20 horas e 7, acho que é 20 horas e 7 minutos. Voltamos à nossa programação normal, beleza? Beijo pra vocês, minha gente. Até amanhã. E amanhã eu vou estar aqui de braços abertos
esperando você que quer mais dessa vida, que não aceita a condenação, que vai atrás da solução, que sabe que pode mais, reprogramando as próprias crenças e reprogramando as crenças dos seus clientes. Beijo pra vocês, até!